Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e hoje a gente vai falar do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez foi para a Red Bull. Quem assiste aqui o canal sabe que eu era a favor disso, né? Que eu queria que o Sérgio Pérez fosse para a Red Bull, que eu falei que se eu fosse presidente do mundo, o Sérgio Pérez ia para a Red Bull. Claro que não fez diferença nenhuma eu querer ou deixar de querer, mas pelo menos o Sérgio Pérez foi para a Red Bull e agora a gente está nessa expectativa. Será que ele vai conseguir enfrentar o Verstappen? Será que a Red Bull vai deixar ele enfrentar o Verstappen? Como que Sérgio Pérez vai enfrentar o Verstappen? Claro que tudo isso vai depender também se o carro da Red Bull vai ser bom o suficiente para estar ali lutando na frente contra a Mercedes, porque você sabe como que é, né? Todo ano a gente acha que alguém vai chegar perto da Mercedes e a Mercedes sempre acaba sendo o melhor carro. Esse ano, por exemplo, foi um ano que foi ridículo, né? O tanto que a Mercedes foi o melhor carro. Então, a gente vai falar do Sérgio Pérez, mas é o seguinte. Só antes eu quero lembrar vocês, esse aqui é o nosso Instagram. Acho que eu estou tampando o nosso Instagram. Ah, lembrei, viu? Olha lá, Instagram, tá escrito ali, ó, Instagram. Roda com Roda PF1BR. Segue nós lá, basicamente, piadinhas nos stories. Eu não sou um cara muito talentoso para Instagram, então é isso que eu posso oferecer a vocês, piadinhas nos stories. Nosso Twitter é @podcastf1brasil, procura lá, segue nós. Se você quiser, você pode ser membro, dar contribuições mensais, dependendo da categoria que você for, você pode ser até do nosso grupo Roda com Roda Oficial, que são só os membros da categoria de elite que ficam discutindo coisas sobre Fórmula 1, automobilismo e se divertindo ali bastante, interagindo com o tio Delvas e falando as lorotas habituais. Beleza, meus amigos? Então vamos trabalhar. É o seguinte, falar do Sérgio Pérez, eu sou um cara que eu não gosto muito assim de eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo, porque na verdade a gente não sabe, né? Eu sou um cara meio inseguro, eu gosto de trabalhar com dados assim e não com opinião, né? Acho que eu sou inseguro e com autoestima baixa também, porque para mim a minha opinião em nada é a mesma coisa. Então o que eu posso oferecer? Eu posso oferecer dados. Então o que o tio Delvas preparou para vocês? Nós vamos voltar lá em 2011, no ano que o Sérgio Pérez estreou na Fórmula 1, e a gente vai analisar o desempenho dele contra os companheiros de equipe e o desempenho dele em qualifying contra os companheiros de equipe, para a gente tentar chegar numa opinião um pouco mais embasada para ver se o Sérgio Pérez tem café no bule para enfrentar o nosso amigo Max Verstappen, que a gente sabe que é cachorro grande, que o buraco é lá embaixo. Então a gente vai voltar para o ano lá de 2011. Essa fotinho aqui é uma foto do Sérgio Pérez em Mônaco, né? Logo no ano de estreia dele. Essa é uma cena muito clássica, porque na hora que o carro está escorregando ali na chicane do Porto, ele chega a colocar a mão na cabeça, né? Porque ele vê que ele vai se estatelar muito forte contra a barreira. Então esse é um dos momentos famosos aí do Sérgio Pérez no ano de 2011, que é o ano de estreia, né? O ano de rookie do Sérgio Pérez. Nesse ano, o Sérgio Pérez era companheiro de equipe de Kamui Kobayashi, certo? Ó, a gente vem aqui, ó. A famosa Sauber, Kamui e Pérez. No campeonato, como é que foi? Kamui fez 30 pontos, Sérgio Pérez fez... cadê o Sérgio Pérez? Aqui, tá aqui. 14. 30 a 14. Então, tudo leva a crer que a Force India fez 44 pontos. Exatamente. Então, em pontos, Kamui Kobayashi derrotou Sérgio Pérez, né? Em qualifying, se eu não me engano, também. Sempre que você quiser estatísticas de qualifying, eu recomendo, claro, melhor jornalista de Fórmula 1 do Brasil, Juliana Serrazoli, ela tem um blog sensacional com esses dados, ou então no Race Fans aqui, que é o site que era o antigo F1 Fanatics. Você só escreve o ano lá, tipo assim, 2011, daí você escreve qualifying, aí você escreve data, né? Tipo dados em inglês, data. Se você escreve isso, 2011, qualifying data, você vai cair, o primeiro hit é sempre a página do nosso amigo Race Fans. Então, em qualifying, você nota aqui, ó, que Kamui Kobayashi fez 8 a... Cadê o Pérez aqui, meus amigos? Atenção, Sérgio Pérez, cadê você? Tá aqui, 11. Então, em 2011, no ano de estreia, Sérgio Pérez venceu o Kamui Kobayashi de 11 a 8. Ó, pode notar que a diferença média aqui, 0,073, e aqui o Kamui... Opa, 0073, cadê o outro 0073? Tem alguma coisa errada aqui. Se o Sérgio Pérez ganhou de 0073, ele tinha que alguém perder de 0073. Mas tudo bem. Sérgio Pérez 11 a 8 em Kamui Kobayashi. Então no ano de estreia dá para dizer que Sérgio Pérez foi assim, um cara rápido, foi bem qualifying, acabou fazendo menos pontos do que o Kamui.
Vamos para 2012. 2012 é um ano que Sérgio Pérez se lançou como um piloto famoso, promissor na Fórmula 1. Esse ainda por cima é um ano em que é um ano muito feliz para os cabeças de gasolina, porque é o ano que começou o podcast F1 Brasil, no tempo que ainda não existia o canal Roda com Roda. Foi que o tio Delvas, ele já ouvia podcast, faziam 2 anos, né? E podcast ele é uma parada meio, eu não sei, meio simiesca, assim, né? Que você ouve muito podcast e você começa a ficar com vontade de ter um podcast, assim, né? Então, 2011 começou o podcast F1 Brasil, né? Então eu lembro muito bem que eu já fazia programas sobre cada uma dessas corridas. Essa imagem aqui é do primeiro pódio da carreira do Sérgio Pérez, que é o pódio dele pela Sauber, lá na Malásia em 2012, aquela famosa corrida do Fernando Alonso vencendo, mas o Sérgio Pérez colocou uns pneus legais também para o último trecho ali, quando a pista tinha secado, né? Foi uma corrida que as McLarens largaram na primeira fila, mas chuva intensa, as McLarens não conseguiam aquecer os pneus, né? Na época com Hamilton e Button. E o Kamui foi buscando o Alonso, chegava a momentos que ele era quase um segundo mais rápido, mas daí o Alonso foi respondendo e tem uma hora que o Sérgio Pérez dá uma escorregadela ali naquelas curvas do terceiro setor de Sepang, e a Sauber solta aquela mensagem para ele, cara, a gente precisa dos pontos desse segundo lugar, vai devagar e tal. E aconteceu que o Pérez ficou pelo segundo lugar, um resultado sensacional, e já desde então ele começou a passar no radar das equipes grandes. Bom, nesse ano, novamente pela Sauber, ele era companheiro do Kamui. Em qualifying, como é que foi 2012 em qualifying? Sempre tem que fazer aquela busca visual, né? Peraí que eu tenho que ver. Ah, não, tá cabendo aqui. Muito bem. Sérgio Pérez 11, Kamui Kobayashi 9. Essa diferença média, eu acho que, assim, é um dado meio perigoso, porque você não tem ali. Se você for falar em termos de estatística, né? Uma coisa que eu gosto muito. Eu sou ligado em ciência, né? Tenho mestrado, faço doutorado, etc. Peraí que eu acho que eu fechei uma guia que eu não deveria aqui. Você tem que cuidar com dados, porque às vezes você pode ter os extremos, né? Por exemplo, teve uma corrida lá que o Kamui foi muito melhor por alguma razão ali que não estava muito bem explicada, né? E isso pode acabar causando um erro nos dados, né? Então, por isso que o certo é você trabalhar com desvio padrão, você ver o quanto que existe dispersão dos dados, do quanto que você tem que desconsiderar os extremos e tal. Mas, então, esse tipo de dado aqui é um dado bem cru, né? Um dado não tratado, mas que mostra, assim, pelo menos em número, esse número, quantas vezes ele bateu o companheiro de equipe, eu acho que é um número um pouco mais fidedigno. 11-9. A diferença aqui está igual, mas é que pode ter algum extremo ali que bagunçou isso, a gente também não tem essa informação, então é bom tomar cuidado. Bom, e no campeonato, como que nós fomos, né? Sérgio Pérez contra Kamui, segundo round, né? Então, de novo, Kamui Kobayashi, 60, Sérgio Pérez, 66. Você vê que foi um bom ano para Sauber, né? Tem que ter dado 126, que é lá, 126 pontos, a Sauber, sexto lugar no campeonato. Então, o Sérgio Pérez venceu o Kamui as 2 vezes em qualifying, 2011 e 2012, perdeu em pontos no ano de estreia e ganhou em pontos no seu segundo ano de Fórmula 1. Vamos para 2013. Como o Sérgio Pérez acabou fazendo um bom papel e o Lewis Hamilton foi embora em 2013 para a Mercedes, ele foi parar no ano de... Eu inverti as fotos. Aqui está. Foi para a McLaren, né? Só que isso aqui o Kamui levou muito azar, né? Porque o que aconteceu foi que a McLaren resolveu apostar, dizer que o carro de 2012, que tinha trancado a primeira fila no grid, feito dobradinha no grid de largada várias vezes, né? Chegou lutando ali pelo título nas últimas corridas. Eles decidiram que o carro tinha atingido um potencial de desenvolvimento. É aquela coisa lá, Martin Whitmarsh, aquela coisa do Ron Dennis de ter matrizes, né, departamentos lá dentro, parecia uma repartição pública. Fracasso completo da McLaren. E o Kamui acabou pagando... O Kamui,
né? Tava falando, né? Sérgio Pérez acabou pagando um pouco desse preço, né? Porque foi demitido no final do ano, alguém, né? Aquela história de tipo técnico de futebol, assim, né? Então, 2013, como é que o Sérgio Pérez foi contra o Button? Ele perdeu em pontos, né? Button 7-3, Pérez 49, então 7-4-11, tem que dar 121 pontos a McLaren aqui, 122. Tio Devas nunca foi aquela coisa na matemática, né? Mas errei por um só. Se fosse vestibular, tinha dançado, porque tem que ser certinho, né? Mas aqui dá para dar uma nota 6 pro tio Devas na aritmética. Então, em pontos, o Sérgio Pérez perdeu para o Button 7-3-49. 7-3-49, vamos falar. Sérgio Pérez chegando na equipe, o Button já era um cara que estava ali 10, 11, 12, estava no seu quarto ano, o cara campeão mundial. Eu acho que até que foi um papel bacana. E, claro, essa aqui é a foto da treta deles no Bahrein, né? Que o Sérgio Pérez ultrapassou o Button ultrapassou o Sérgio Pérez, o Button ficou meio bravinho, porque onde é que já se viu ele me ultrapassar? Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? O cara vai me ultrapassar agora, né? Aquela coisa. Mas, em Qualify, no fim do ano, é uma coisa que eu não lembrava disso, até que eu ouvi o Beyond the Grid, lá, o podcast oficial da Fórmula 1, em que ele fala que ele superou o Button. Daí eu fui lá, ver e realmente foi 10-9 para o Sérgio Pérez em Qualifying. Então você vê que é um cara rápido, né? O Sérgio Pérez não é um cara para você assim dizer que, né, Qualifying o cara foi muito bem. Até agora, ele venceu o Kamui 2 vezes e o Button. Então ele não perdeu nenhuma vez ainda para os companheiros de equipe. Vamos ver como é que vão ser os próximos anos, né? 2014, ele foi demitido da McLaren, conseguiu um horáriozinho ali, uma vaguinha na Force India, que ele está desde então, né? Só mudou o nome para Racing Point, então ele está 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vê que eu sou bom de matemática, contei nos dedos. 7 anos de Force India Racing Point. Esse aqui é o pódio do Sérgio Pérez no Bahrein. Ele fez aquela dupla com Nico Hülkenberg, certo? Vamos ver se eu estou correto aqui. Sauber. Opa, não. Estou olhando a Sauber também, né? Animalia. Saara Force India. Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg. Em Qualifying, em 2014, como é que foi o nosso amigo Sérgio Pérez? Olha lá. Serginho, cadê você? 7, ou seja, Nico Hülkenberg 12. Então, no seu ano de chegada, foi a primeira vez que o Sérgio Pérez perdeu em Qualifying para alguém. Em 2014, foi 12-7 em Qualifying para o nosso amigo Nico Hülkenberg. Em pontos, se eu não me engano, eu já dei uma olhada, o Hulk também ganhou, né? Foi 96-59. Então, aí que tal? O Sérgio Pérez perdeu em pontos para Nico Hülkenberg, 96-59. Então, 2014, o primeiro ano de Force India do Pérez, ele perdeu tanto em qualifying como em corrida. Aí a gente vai para 2015, certo? Esse aqui é o carro de 2015 da Force India. Começou meio falida, daí de repente fez ali, deu uma revisada no carro e o carro ficou bom, né? E como é que foi? 2015, Nico Hülkenberg ficou 11 e o nosso amigo Sérgio Pérez 8. Então, segundo ano que o Hulk supera Sérgio Pérez em qualifying. E no resultado do campeonato, o Sérgio Pérez conseguiu superar por 20 pontos o Hulk. Então foi 7-8-5-8, né? Você vê que o comecinho foi muito ruim, aí depois ele chegou a conseguir um pódio na Rússia, o Sérgio Pérez. Então, nesse momento, em qualifying, o Hulk superou as 2 vezes o Sérgio Pérez, né? Vamos para 2016. Em 2016, o carro é parecido, né? Pode notar que mudou pouca coisa a pintura. Ó. Esse aqui é o 2015, certo? Esse aqui é o 2016. Às vezes você chega até a desconfiar que você pegou a foto errada, mas não, porque está escrito aqui, ó, 2015 Pérez. Ah, não, vocês não estão vendo. Esse aqui é 2016. Bom, nesse ano, mais um round contra Nico Hülkenberg. Vamos ver aqui, 2016. Sahara Force India, Pérez Hulk. Em qualifying, o nosso amigo Sérgio Pérez contra o Hulk foi 9 e o Hulk 12.
Então você veja, isso é uma coisa que é interessante. O Hulk é um cara muito bom. O Hulk é um cara que, quando ele era estreante, ele meteu o carro na pole em Interlagos, na pista secando, aquela coisa toda. Mas nos 3 anos em que eles foram companheiros de equipe, o Hulk venceu o Pérez. Foi uma margem pequena, sempre 11-8 ali, 11, assim, geralmente 11-8 para cá, né? Ou perto disso. E no terceiro ano dos dois juntos, em pontos, vamos ver, Sérgio Pérez 101, Hulk 72. Então, em pontos, o Sérgio Pérez venceu o Hulk 2 vezes, né? Só que ele perdeu as 3 em qualifying. Então, é uma coisa importante você levar em conta do Sérgio Pérez na carreira dele, é isso aí, né? Aí vamos para 2017. 2017 começou o carro cor-de-rosa da Force India, patrocínio da água mineral. Dá para ver aqui pelo número 11 e tal. Em 2017, o companheiro de equipe dele era o Esteban Ocon. E aí nós temos uma coisa interessante aqui, ó. Sérgio Pérez 13, Esteban Ocon 7. 13-7. Então ganhou do Ocon em qualifying. E em pontos, se eu não me engano também, né? Ó, foi perto, 100-87. Lembra que assim como o Pérez, ele chegou na McLaren e não teve aquele respeito todo pelo Jenson Button, não, se for para bater roda, vamos bater. O Ocon chegou na Force India, né? O Sérgio Pérez em seu 4º ano de Force India, mas o Ocon também não chegou a ter aquele medo todo e mandou ver para cima. Eles colidiram algumas vezes, né? Aquele problema sério lá dos dois. Mas então, 2017 o Pérez venceu o Ocon tanto em qualifying como em como é que se chama? Em pontos. 2018, né? Esse aqui é o ano, note que é o primeiro ano do halo, né? 2017, os carros já bonitões, de pneu largo, aquela coisa toda. E agora chega o halo para 2018, né? Então ainda podia aquela asinha ali, ó, na frente do halo, aquela coisa toda. Deixa eu ver se eu der um zoom, ó lá. Então, nesse ano foi Ocon de novo, né? Vamos ver aqui, ó, Sahara Force India, Sérgio Pérez Esteban Ocon. E eles, não sei por que tá 2 vezes, 1-12, 13-21 aqui, não vou nem tentar investigar isso. Então, em qualifying, se eu não me engano, o Ocon foi bem nesse ano. Olha lá, 16-5. O Pérez estava passando por um ano muito ruim nesse aspecto. Vamos ver em pontos, 2018. Sérgio Pérez, 62. Esteban Ocon, 49. Então, por alguma razão, o Sérgio Pérez foi muito mal em qualifying nesse ano, mas pelo menos marcou mais pontos do que o Esteban Ocon. Beleza, meus amigos? Então, estamos chegando. 2019, Force India ainda, ou será que já chamava Racing Point? 2019 é o 2º ano da Racing Point, né? Porque ele já era companheiro de equipe do Lance Stroll, né? Daí chamou Racing Point. Cadê? Ó, Sport Pesa Racing Point, Pérez e Stroll. Como é que foi em qualifying? Aí contra o Stroll o negócio, né? O Stroll é um cara que já não tem aquela categoria, assim, um candidato, né? Tal. Então o Sérgio Pérez 18, Lance Stroll 2. Então o Sérgio Pérez superou amplamente o Lance Stroll em qualifying. E nos pontos, Sérgio Pérez 5-2, Lance Stroll 21. Então, né? É que é aquela coisa, né? Daí você perde um pouco do parâmetro. E a gente chega em 2020, né, o ano que é da vitória do Sérgio Pérez no Grande Prêmio de Sakhir, né, lá no Bahrein, uma vitória lindíssima, emocionante, né, um cara que sempre foi batalhador, aí o Sérgio Pérez. Novamente um ano contra o Lance Stroll, então o Sérgio Pérez 11 e contra o Lance Stroll 5, tem umas nuances aí, porque tem algumas vezes que foi contra o Hulk, né? O Hulk venceu uma vez aqui, mas eu não sei contra qual dos dois que foi, também não vou atrás disso agora. E em pontos, sendo que o Pérez perdeu, né, 2 corridas, mas o Pérez foi muito bem em 2020, porque ele ficou em 4º lugar no campeonato, né, meus amigos? Então você teve ali as 2 Mercedes, Max Verstappen, um desempenho maiúsculo, ficando apenas 9 pontos do Bottas, e o Pérez ali liderando o pelotão depois intermediário, né, com 125 pontos e 1 vitória. Então foi um grande ano para o Pérez, lembra um pouco
o ano de 2012, assim, no sentido que ele conseguiu um resultado extraordinário, assim como aquele pódio na Malásia em 2012. Em 2020 ele conseguiu essa vitória em Sakir, e o que acabou provavelmente, né, ajudando aí nas negociações para não só isso, claro, né, uma vitória isolada não ia significar muita coisa, mas atrapalhar não atrapalha, né? Então o Pérez acabou conseguindo esse assento na Red Bull. E qual que seria o nosso veredito, né? Olhando aqui a carreira do Sérgio Pérez, eu nunca tinha olhado assim de maneira tão sensacional. Tão assim, tão sensacional não, tão detalhada, tentando ver como um todo ela. Ele perdeu em qualifying para o Hulk, muito. Será que o Hulk foi o melhor companheiro de equipe? Não, acho que foi o Button, né? Os dois melhores companheiros foram Button e Hulk. Do Button ele perdeu em pontos e ganhou 10-9 em qualifying. E já contra o Hulk, que é um companheiro tarimbado, ele teve 3 vezes que ele ganhou, né? Não, desculpa, ele perdeu as 3 em qualifying e ganhou 2 em pontos. Então, o que isso sugere, né? Pérez é um cara diferenciado? É um cara diferenciado desde o começo. O cara sempre andou na frente. Ele tem um perfil ali de ir muito bem na estratégia, ele consegue ir rápido sem desgastar pneu, etc. Então, claro, qual que é o meu veredito, assim, tendo em vista isso, né? Posso estar 100%, 200% errado. Que ele vai melhor que o Albon e Gasly contra Verstappen, mas ele não é um cara daquela categoria que eu costumo chamar de pilotos mais velozes que a luz, que são Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell. Eu acho que essa é a tétrade atual dos pilotos mais velozes que a luz: Hamilton, Leclerc, Russell, Verstappen. Quando o Hamilton aposentar, deve ser esse triunvirato aí que vai prevalecer na Fórmula 1 aí nas cabeças dos pilotos aí mais jovens e tal, que para os próximos. Aliás, são super jovens, né? Tudo com 20 e poucos, eles já estão aí há um certo tempo fazendo confusão, né? O Leclerc, Russell e principalmente Verstappen, mas todo mundo tem 20 e poucos anos, que é uma idade que antigamente o cara não tinha nem estreado ainda na Fórmula 1. Mas assim, eu acho que o Pérez vai melhor, mas ele não é melhor que Albon e Gasly, só que ele não é um cara da categoria dos pilotos mais velozes que a luz. Vai depender um pouco da adaptação dele, a capacidade de adaptação dele com o carro da Red Bull, porque há quem diga que essas Red Bulls não são os carros mais amigáveis assim para o cara pilotar. Tem o lance interno, me parece que o Pérez, por ser um cara mais velhão, ele não vai ter uma casca tão fina igual foi Gasly e Albon. O Gasly parecia ser um cara um pouco mais galo velho e tal, mas ele foi sendo destruído psicologicamente, né, por ser massacrado pelo Verstappen, a equipe destroçando ele, e ele quebrou, né, não dá para dizer que não, o Gasly. E o Albon, que parecia um pouco mais resistente, mais zen, mas acabou se revelando um cara psicologicamente também muito frágil, na minha opinião, claro. E o Pérez é um cara que ele chegou de galo velho ali para cima do Button, é um cara que é acostumado com treta, aqueles anos com o Ocon ali não foram fáceis, então acho que ele é um cara com a casca mais grossa, mesmo que assim, que ele tem um contrato de 1 ano só, que o Verstappen é a menina dos olhos da Red Bull, eu acho que ele tende a psicologicamente ir melhor nisso. Tem aquela parte que a gente não tem como saber, que eu não gosto de ficar opinando, ele assinou um contrato para ser o número 2 e não sei o quê. Não sei, cara, isso a gente não tem como saber. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas. Eu acho que o cronômetro é que manda. E eles querem. Por que eles trouxeram o Pérez? Porque eles querem que o cara que está com o Verstappen vá muito bem, né? Você imagina esse ano agora, se fosse Verstappen e Ricardo. A Red Bull poderia ter tido resultados melhores, porque tem aquele lance que o Verstappen fica isolado contra as duas Mercedes. As Mercedes podem separar as estratégias e acabar engolindo o Verstappen. Então, eu acho que o Pérez vai melhor do que os dois últimos, Gasly e Albon. Vai conseguir andar no ritmo do Verstappen? Eu acho que em qualifying o Verstappen deve prevalecer, porque ele é da categoria de pilotos mais velozes que a luz. Não existe, sabia, né? Nada mais veloz que a luz. Se você está querendo me corrigir, porque você manja um mínimo de física, eu também não entendo nada de física, mas eu sei esse mínimo suficiente para saber que não existe nada mais veloz que a luz. Então esse é mais um bordão do tio Delvas, categoria de pilotos mais velozes que a luz. E
Então, quantos décimos ele vai ficar atrás do Verstappen? Essa que é a pergunta-chave, né? Porque o Gasly e o Albon, eles foram muito mal. Era 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos. Se ele conseguir trabalhar ali dentro... Puxa, se ele conseguir trabalhar dentro de 1 ou 2 décimos do Verstappen, cara, Sérgio Pérez lenda. É mais provável que ele fique ali de 2 a 3, quem sabe 4 décimos. Eu acho, pelo menos. Só que em corrida, em estratégia, uma vez que o Pérez, a corrida assentou, ele é um cara rápido, que lê bem a corrida, que não tem problema assim né, de confiança, essas coisas. Então, eu estou muito curioso. Vai ser legal da gente assistir esse meu vídeo no final do ano que vem, para ver, né? Pode ser que você esteja assistindo isso no final de 2021 e dando muita risada da minha cara, porque pode ser que o Pérez vá pior do que os outros dois, mas não é o que eu acho que vai acontecer. Então, como sempre, né, a trupe dos cabeças de gasolina, né, a gente fica, na verdade, é muito curioso para saber como que vai ser o Sérgio Pérez, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui em dezembro, mas a gente já fica pensando, né, como que vai ser essa batalha aí, já vamos desde a pré-temporada, tudo, né? E é sempre assim, né? Sempre que acaba a temporada, a gente já começa aquela contagem regressiva, aquela expectativa, aquela curiosidade para o ano seguinte. Então, beleza, meus amigos? A gente vai conversando nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, apoiar aí o canal. E a gente vai conversando. Um abração para todo mundo e até lá.